Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, pentacampeão mineiro. Confesso que cheguei a ter a impressão de que daria Cruzeiro. É que a Raposa, jogando para mais de 60 mil pessoas no Mineirão, atuava por um empate. E ainda abriu o placar no segundo tempo com um gol do Matheus Vital. E naquele momento em que o Cruzeiro vencia por 1-0, podendo levar um gol, o Atlético criava pouco. Até que veio um lançamento do Otávio para o Saravia, que apareceu como homem surpresa e cabeceou de forma bem bonita para marcar o gol do empate do Galo. Saravia que tinha um único gol na carreira, marcado em 2019. O técnico Gabriel Milito, recém-chegado ao Atlético, resolveu mexer, colocou todo o Galo para cima e pouco depois conseguiu marcação de um pênalti ao seu favor. Lucas Silva toca a mão na bola, o Hulk faz o 2-1 em cobrança de pênalti. Nos acréscimos, em contra-ataque, o Scarpa selou o placar de 3-1. Scarpa, que não marcava gols há mais de um ano e meio, vinha sendo muito cobrado e criticado pelo torcedor atleticano. Quinta taça consecutiva do campeonato estadual para o Atlético. Cruzeiro vai amargando um jejum importante. Fazia 42 anos que o Atlético não era campeão por 5 vezes consecutivas. Só para completar, preciso te contar sobre as gozações. O Hulk usou um papelzinho dentro do gramado para dizer quando tá valendo, tirando sarro que nos jogos importantes o Atlético leva melhor em relação ao Cruzeiro. Já o Arana fez uma live depois da partida provocando o Felipe Machado, que havia jogado milho depois do empate em 2-2 lá na Arena MRV. O Arana falou o seguinte: cadê o malandrão que jogou o milho lá na nossa casa? Não vi você pegando sua medalha, Felipe Machado. Sua medalha de vice, no caso, né? Pois bem, 61.582 presentes na partida, novo recorde do novo Mineirão, desde que o estádio passou até essa configuração, 9 pessoas a mais do que o jogo entre Atlético Mineiro e Bragantino no Brasileiro de 2021. Olha só, passou treinador de um lado, sim, e faltou treinador do outro, sim. O Larcamon chegou muito antes e eu já destaquei aqui no canal, e que bom que o canal tá aqui, né? Porque a gente pode voltar a vídeos anteriores. Eu destaquei aqui em vídeos anteriores que a disparidade de times titulares, se formos para um pau a pau, não é tão grande. De elenco sim, mas de time titular não. E aí, depois do clássico da semana passada, eu disse aqui sobre um primeiro tempo primoroso, onde o Atlético deitou no Cruzeiro, e no segundo tempo, principalmente pelo fato de o Cruzeiro ter feito o gol logo no início, ali o mental foi pro limbo, e aí pro ralo também foi o psicológico, aliás, foi o aspecto físico, e o Cruzeiro cresceu e deitou no Atlético no segundo tempo, e acabou que o placar de 2-2 naquela oportunidade havia ficado até meio que barato para o Atlético, diante do segundo tempo jogado pelo Cruzeiro. Muito bem, isto posto, daqui a pouco vocês vão entender o que é quando eu cito a questão da ironia do destino. A que exatamente eu me refiro. No meio de semana, o Cruzeiro estreou na Sul-Americana. Eu não gostei, mas disse aqui no canal. Entendia a altitude, time reserva, entendi um monte de coisas. Mas destaquei que no meio de semana, que em 4 tempos jogados, o Cruzeiro jogou bem em um tempo. Segundo tempo contra o Atlético. Ok. O Atlético foi, estreou na Libertadores, goleada. Ah, mas os adversários, o Cruzeiro pegou a baba do boi cansado, o Atlético também. A diferença é que um é Libertadores, o outro é Sul-Americana. O Atlético foi lá e goleou. Será que isso daria ao Atlético algum tipo de vantagem mental? Se sim, eu não sei, mas parece que ajudou bastante. Além de tudo isso, me chamou muito a atenção o primeiro tempo do Atlético com poucas sessões de treinos do Milito, também conhecido por Gabriel Maluco. O que o Atlético fez no meio de semana, na estreia da Libertadores, o que me chamava a atenção é que em muito pouco tempo se via a organização, porque quando você tem qualidade no elenco, jogadores rodados, esses caras entendem muito bem as ideias do treinador. Então a gente questionava a ausência do Scarpa, eu disse aqui também, Scarpa não pode ser reserva desse time. Olha o papel do Scarpa na grande decisão, hein? Olha o papel do Scarpa na grande decisão. E foi banco mais uma vez. Mas enfim, entrou na hora certa e resolveu. Papel do treinador. Mas aí, durante a semana então, eu destaquei sobre 4 tempos jogados e um tempo mal, a questão do crescimento mental do Atlético depois da goleada. Vem o jogo do domingo. Onde tem a ironia do destino na história? Antes do Cruzeiro fechar com o Larcamon, o Cruzeiro tentou o Gabriel Milito.
Gabriel disse não. Ali na frente o Atlético que vinha, mas assim, derrapando com o Filipão, derrapando. O Filipão era um técnico caminhando para a aposentadoria. O Atlético foi lá, e aí méritos para a direção do Atlético, que tomou a decisão de demitir o Filipão, não estava dando liga mesmo, envolvimento zero, já falamos isso aqui também. Foi lá e buscou o Gabriel Milito, Gabriel Maluco. Aí chega o Milito, poucas sessões de treinos, primeiro tempo contra o Cruzeiro, um clássico impecável. Meio de semana, Libertadores. E foi para o clássico, e aí, quando saiu o time titular do Atlético, a gente olhou e falou, meu Deus do céu, precisando ganhar, mete 3 volantes, é o Filipão, pau no Filipão, né? Mas vamos ver, porque como o cara tem estratégias diferentes, vamos ver como é que o Atlético vai se portar. E foi um primeiro tempo onde o Atlético não queimou fosfato como no primeiro jogo, aquela loucura do primeiro tempo, tentando resolver tudo. E aí foi para o segundo tempo, eis que vem com 3 volantes, eis que vem o gol do adversário. Só que aí, vamos lá, o que era um problema do Atlético, que inclusive aconteceu no segundo tempo do jogo anterior? Mental do Atlético foi para o saco depois do primeiro gol do Cruzeiro lá na Arena. E aí, depois do gol do Matheus Vital, incrivelmente, o mental do Atlético não foi para o saco. Aí vem o gol de empate, trabalhado. O Otávio explicou depois na saída, ele explicou, o gol foi trabalhado. Aquilo é treino do Otávio pegar a bola, ver a ultrapassagem, jogador entrando na diagonal, meteu a bola, a defesa falhou. Porra, alguém tem que falhar para sair gol, né? Aí o Saravia faz o gol, que aliás, que partidaça do Saravia. O Saravia entende muito bem o que é o Atlético, tá? O Saravia sabe muito bem o que é o Atlético. Aí foi lá, fez o gol. Ali o mental do Cruzeiro foi pro limbo. Ali o mental do Cruzeiro. Aconteceu com o Cruzeiro. Hoje, o que aconteceu com o Atlético na semana passada. O mental. Só que aí, o Milito, que em pouquíssimas sessões de treino conseguiu organizar e muito o Atlético, ele devolveu ao Atlético uma coisa que estava faltando e muito com o Filipão. Ser a porra do time competitivo. O time precisa ser competitivo. Futebol não se ganha só com estratégia. Tem que correr mais do que o adversário, tem que lutar mais do que o adversário, tem que dar porrada tanto quanto ou mais que o adversário. Quando eu falo dar porrada não é quebrar a perna e ser desleal. Vocês entendem muito bem ao que me refiro. É muito mais do que isso. O aspecto anímico, que tem a ver com espírito, me parece que o Milito também colocou na cabeça dos jogadores. Não pode desistir do jogo, não pode deixar de competir. E o Atlético não deixou, não desistiu, foi lá, empatou, fez 2, fez 3 e título mais que merecido. A ironia do destino, já falei. O Milito, que foi peça fundamental nessa retinha final de campeonato estadual, méritos para a direção que tomou a decisão no momento certo, não tem que preservar treinador esperando um turno de campeonato brasileiro para uma resposta. A direção do Atlético acertou, méritos ao Vitor também, que chegou agora, já trouxe um treinador que com muito pouco tempo já mudou completamente a cara. Vocês vão ver essa torcida do Atlético contra o Rosário, se vai ter esse negócio de ai, não faz barulho, ai, não canta, ai, não grita e tal. Porque isso aí sai da alma, cara. O que os jogadores entregam em campo, o torcedor entrega na arquibancada. O que não dá é para ter um treinador aqui que não se envolve, que não tá nem aí. Aliás, treinador não, técnico que não se envolve, não tá nem aí. Que qualquer vitória, derrota ou empate é a mesma coisa, que quando vai para a coletiva não quer explicar. Vocês viram a coletiva do Milito? Ele tentando arranhar um portunhol para ser claro nas explicações sobre o que pretendia, por que escalou, as mudanças, por que deu certo e tal. Quando der errado, ele vai lá e explica por que deu errado. Agora, treinador que chega na coletiva e diz, não, é isso aí. Ah, essa é a sua opinião. Não, é porque eu quis. Mas não pode. Não pode ser assim. E era exatamente assim. Então mudou e mudou bem. É claro que o título, a vitória, faz com que a análise seja uma análise mais positiva e tal. Mas não tem do meu lado aqui esse negócio de, tá emocionado. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Fato é que agora o Atlético me parece claramente ter um treinador que tem as suas estratégias, que é um cara sanguíneo e que é maluco, que é o que o torcedor do Atlético gosta. Eu, sinceramente, pensei que pelas vantagens conquistadas pelo Cruzeiro, não fujo das minhas responsabilidades e dos meus posicionamentos, mas não pipoco mesmo. Eu achei mesmo que diante do que o Cruzeiro havia conquistado no segundo tempo do jogo de ida e o quanto
esse título era fundamental para o Cruzeiro, porque era o único título plausível do Cruzeiro na temporada, eu imaginei que o Cruzeiro fosse levantar o caneco. Mas o que valeu no histórico dos 2 jogos? Que em 4 tempos, o Atlético foi melhor em 3 dos 4 tempos, ou 2,5 dos 4 tempos, ou seja, teve vantagem. Para um time que tem mais qualidade técnica, ser melhor em 2 tempos e meio, quase 3, faz toda a diferença, como fez. Então, passou treinador de um lado, faltou treinador do outro, e depois de mais uma ramelada do Cruzeiro, e foi uma ramelada gigantesca porque valia título, eu acho até que foi maior do que as rameladas anteriores do próprio Atlético na Arena, valia título, e era um título plausível, único plausível na temporada para o Cruzeiro. E depois dessa ramelada do Cruzeiro, eu não acredito, não aposto um centavinho, um mísero centavo, na permanência do Larcamón dirigindo o Cruzeiro. O meu entendimento é de que a pipocada da Copa do Brasil, a pipocada na final do campeonato estadual, a teimosia, bancar alguns jogadores que não são melhores que os que ele não está bancando, eu acho que isso tem irritado profundamente os caras dentro do Cruzeiro. Eu acho, achismo, não tenho nenhuma informação, que a direção não vai bancar a permanência do Larcamón. É achismo, é esperar para ver. Fato é que o Milito, com muito pouco treino, mostrou que agora o Atlético tem treinador. Então vamos lá. Quem traz o treinador é responsável. Quem trouxe o Larcamón, então embala que o filho é seu. Quem trouxe o Milito, embala que o filho é seu. Fato é que em seis tempos jogados pelo Cruzeiro, 6, 2 no primeiro jogo, 2 na Sul-Americana e 2 na decisão contra o Atlético. O Cruzeiro foi muito bem em 1 tempo e meio no máximo. E isso fez toda a diferença para que o Atlético levantasse mais um caneco dentro do Mineirão. E aquele detalhe, mas a zoeira passou do ponto. Gente, quando a coisa aconteceu na Arena MRV, de toda a zoeira, de toda a sacanagem, agora tem que aguentar o lado contrário. Esse é o mundo da bola. É isso aí. Um abraço a todos, deixem um like aí depois do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, nunca pedi nada, não vão me negar, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comenta aí, porque resenha boa, tem que ter muita gente, todo mundo participando. Obrigado mesmo. A gente se vê pela semana aí na tela da Band e aqui no canal também, semana de Campeonato Brasileiro. A gente vai estar junto por aqui. Então é isso aí, minha rapaziada. Torcida atleticana, né? Somos campeões mineiro. E que vitória foi essa, né? De virada em cima do nosso rival dentro do Mineirão, né? Que sabor gostoso de vencer desta forma que foi, de virada, né? Muito bom. O Atlético, né? Fez uma partida equilibrada no primeiro tempo, o jogo 0-0, ia se arrastando, já ia ficando a flor dos nervos, né? A partida empate dava o título ao rival, e no segundo tempo o rival ainda faz 1-0, né? Com o Matheus Vital. Ali o desespero ficava maior porque o Atlético precisava de 2 gols, né? Precisava virar a partida para poder se sagrar campeão. A gente sabe o quanto é difícil, né? Conseguiu uma virada, ainda mais já no segundo tempo, o segundo tempo em andamento. Mas o Atlético foi valente, foi para cima e com gol de Savarino de cabeça empatou a partida, né? O Milito mexeu na equipe, botou a equipe para cima, né? Um Galo muito bem organizado. Após o empate, foi para cima com tudo e achou um pênalti, né? O jogador do Cruzeiro colocou a mão na bola e pênalti marcado, ainda foi verificado no VAR, mas não tinha para onde correr. Pênalti marcado, Hulk na bola. O Hulk bateu no cantinho, né? O goleiro ainda chegou a ir na bola, mas o Hulk bateu com força no cantinho, fazendo 2-1 para a equipe do Atlético, né? Aí o Cruzeiro se perdeu em campo, né? Já não conseguia mais ter forças para poder buscar o empate, né? Chegou até a fazer um gol, né? Mas estava impedido.
né? O gol foi justamente anulado, claramente anulado, estava muito impedido. E o Atlético continua ali jogando sua bolinha até que o Scarpa saiu no contra-ataque e fez o terceiro gol, selando a vitória do Atlético nos acréscimos, né? Muitas doações por parte dos jogadores do Atlético foram feitas contra a equipe do Cruzeiro, contra os jogadores, né? O Hulk com a foto, né? Um papelzinho com uma foto do Ronaldinho Gaúcho, falando quando tá valendo, tá valendo. E é isso aí. Não adianta chorar, espernear, porque quando tá valendo, o Galo vai lá, faz valer sua força e vence, né? E é pentacampeão mineiro. Então é isso aí, torcedor. Deixa aí nos comentários a sua zoação contra o rival, né? Sempre com moderação. Deixa também aí a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações, né? E compartilhe o vídeo aí também para mais pessoas. Valeu?